A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar o vídeo de estudos da Escola Dominical, classe dos adultos. Na lição 3, da classe dos adultos, Escola Dominical, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Seja bem-vindo ao canal, professor de Escola Dominical. Eu sou o irmão presbítero Florival e estou aqui para estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 3, desse segundo trimestre de 2025. E o tema da nossa revista é Mordomia Cristã, a gratidão e a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Essa lição 3 vai ser ministrada em todas as igrejas de Assembleia de Deus, vai ser ministrada dia 20 de abril de 2025, e o título da nossa lição é Participando com Consciência e Alegria da Manutenção do Serviço. Nós vamos ler aqui o texto áureo e a verdade aplicada. Em seguida nós vamos ler o nosso texto de referência, que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 29. Então vamos ler aqui. Veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente estimulou. E trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para os vestidos santos. Êxodo, capítulo 35, versículo 21, verdade aplicada. Como povo de Deus, somos convocados a participar da manutenção do local de culto com as nossas contribuições financeiras e nosso trabalho. Aqui o nosso texto aqui de referência está lá em 1 Crônicas, no capítulo 29. Ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular tenho, demais dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais, os príncipes das tribos de Israel, e os capitões dos milhares, das centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Então aqui o tema da nossa lição é participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Glória a Deus por isso. Aqui no primeiro tópico nós temos a construção do tabernáculo. No primeiro tópico. Primeiro ponto, onde a glória de Deus se manifestava. Segundo ponto, as ofertas voluntárias. Terceiro, alegria em contribuir. É interessante, né? Esse terceiro ponto aqui diz a alegria de contribuir. E a palavra de Deus fala que Deus ama quem dá com alegria para a obra de Deus. Aqui no segundo tópico nós temos a restauração do templo. A restauração do templo nos dias do rei Joás, a restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Terceiro, a restauração do templo nos dias de Josias. Aqui no final aqui do terceiro tópico nós temos esse título, né, aqui do esboço da lição. O cuidado com a casa de Deus, o chamado de Deus
Segundo, devemos honrar a Deus com os nossos bens. Terceiro, o cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Então aqui eu li para vocês o esboço dessa lição, né? Tem 3 tópicos, como é costume, né, da revista da Escola Dominical. Todas as revistas da Escola Dominical, classe dos adultos, tem 3 tópicos, com os subtópicos, né, os pontos ali no seu esboço. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Não custa nada você se inscrever, importante você se inscrever, para que nós possamos aí estar gravando uma vez por semana. E quando você se inscreve, o YouTube ele vai te notificar, ele vai te avisar, né, que o vídeo foi gravado para que você possa assistir e assim edificar a sua vida espiritual, né, como servo de Deus. Então vamos aqui para a leitura. É bom dizer para os irmãos que aqui nós fazemos um resumo. Essas lições de escola dominical é mais ou menos 1h30, onde nós congregamos. Eu não sei como é que funciona no Ministério, né, Madureira, porque eu congrego no Belém. Mas a nossa revista de escola dominical é mais ou menos 2 horas. Né? 2 horas é muito tempo. Mas o nosso pastor, ele ensina em 2 horas a escola dominical. Mas eu acredito que 1h20 tá bom demais. O tempo é um tempo muito bom. Mas aqui nós vamos fazer um resumo de 40 minutos, para que o vídeo não fique muito longo, que as pessoas não gostam de ver vídeos longos, né? Porque a nossa vida é muito corrida. Mas eu penso para você que não é inscrito no canal, de todas as nossas visualizações dos vídeos de escola dominical, 85% das pessoas que veem os nossos vídeos não são inscritas. Então você aí que é crente, você que é obreiro, você que é pastor, você que é professor, você que é um servo de Deus, não custa nada você se inscrever e nos ajudar a crescer. Amém? E que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Eu estou um pouco resfriado, terminei esses dias de tomar um medicamento. Estou um pouco resfriado ainda. E se por acaso eu vier a tossir aqui no vídeo, os irmãos possam me perdoar, porque peguei uma garoa aí por esses dias e estou me recuperando ainda, a garganta não está muito boa, né? E estou tossindo um pouquinho. Então dito isto, vamos para o vídeo. A construção do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava. Antes do tabernáculo ser erguido, Moisés encontrava com o Senhor na tenda da congregação, que era armada fora do arraial. O tabernáculo foi erguido em pleno deserto para ser um local onde o povo desfrutaria de comunhão com Deus, que desejava viver entre eles. É importante dizer aqui, irmãos, principalmente para você que é professor de escola dominical, é importante dizer que na dispensação da lei, ou seja, na época da lei, né, no tempo da lei, que é a sexta dispensação, o Espírito de Deus ele não habitava no povo de Israel. Ele não habitava nas pessoas. O Espírito Santo ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes, na dispensação da lei. Então nós vamos ver que quando a palavra de Deus fala assim que Deus habitava no meio do seu povo, está dizendo que no deserto, né, aquela multidão lá, que tinha mais de 2 milhões de pessoas, incluindo mulheres e crianças, o tabernáculo foi erguido no meio, né, no meio da congregação. E no meio da congregação, Moisés, quando ele entrava lá na tenda, né, ou no tabernáculo, lá,
quando Moisés entrava no tabernáculo, Deus se manifestava a sua glória. Né? Deus aparecia lá, Deus se manifestava. A glória de Deus era manifesta no tabernáculo, né? Ou seja, na tenda. E Moisés, ele sentia o poder de Deus. Interessante que no deserto, o povo de Israel, eles acampavam-se no deserto, quando Deus ordenava, e eram construídas, né, eram montadas tendas, e Deus ali, através do tabernáculo, no lugar santíssimo, Deus se manifestava ali, em cima da arca, né? Ou seja, em cima da tampa da arca, que chamava de propiciatório, onde tinha dois anjos, né? Dois anjos com asas abertas, fazendo reverência ali, porque Deus, a glória de Deus descia ali, em cima daquela tampa, e Arão, como sumo sacerdote, ali, ele sentia o poder de Deus, ele sabia que Deus estava ali por causa da glória. Né? Então nós vamos ver que Deus, ele habitava no meio do seu povo. Então Deus habitava no meio do seu povo. Eu não estou dizendo que Deus habitava no povo, eu estou dizendo que Deus habitava no meio do povo. Ou seja, a tenda era construída no meio, né, da congregação, e ali Deus, ele descia e se manifestava, né, no meio do seu povo. Então é importante você falar para os seus alunos que o Espírito Santo não vinha sobre as pessoas lá naquela época lá. Ou seja, em toda a congregação. A dispensação da lei não vinha, só vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Né? Ou seja, Moisés era profeta de Deus. Moisés era um profeta. Né? E Moisés, além de ser profeta, ele foi o libertador de Israel, ele foi o legislador de Israel. Né? Então nós vamos ver que Moisés não foi pouca coisa. Ele foi uma grande personalidade. No segundo ponto, as ofertas voluntárias. A fé cristã implica a obediência a Deus em todas as áreas da vida. A dependência de Deus deve estar diretamente relacionada ao amor a Ele, uma vez que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Lá em João, né, no Evangelho segundo João, no capítulo 17, Jesus fala assim: se vocês me amardes, guardarei os meus mandamentos e sereis amados de meu Pai, e tudo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Então, tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser com amor. Tudo que nós vamos fazer para Deus. A palavra de Deus fala assim: olha, não fazeis nada por vanglória e nem contenda, mas fazei tudo para a glória de Deus. Então nós vamos ver que aqui nesse comentário do pastor Amarildo Martins da Silva, ele fala que ofertas voluntárias, né, precisam ter fé através da ofertas voluntárias. A fé cristã implica em obediência a Deus em todas as áreas da vida. Ou seja, Deus quer abençoar a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, né, que está relacionada ao nosso casamento, ou noivado ou namoro, e também a nossa vida espiritual, que é mais importante. Então Deus, ele quer nos abençoar em tudo, a nossa vida. Para isso precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Para isso é preciso ter comunhão com Deus, ter um coração temente a Deus, né? Ter um ouvido espiritual para, quando ouvir a voz de Deus, nós obedecermos, né, a ordem de Deus. E, sobretudo, nós precisamos fazer a obra de Deus com amor, com humildade, com amor, na dependência de Deus. Né? Ser humildes. O que significa ser humildes? Humilde é aquela pessoa que depende de Deus em tudo. Em tudo nós dependemos de Deus.
Quando a palavra de Deus fala assim que Deus revelou aos pequeninos, que Deus ele se revela aos pequeninos, ou seja, aos discípulos, e nós que servimos a Deus, a palavra pequenino está falando de humilde, a pessoa que é humilde, a pessoa que depende de Deus em tudo. Então, ofertas voluntárias é preciso ter fé, e através da nossa fé é preciso nós obedecermos a palavra de Deus, e para isso nós precisamos fazer isso com amor e humildade. Aqui no terceiro ponto, alegria em contribuir. Moisés recebeu a ordem de contribuir o tabernáculo, lugar do culto a Deus. O povo hebreu compreendeu que ali seria a habitação de Deus entre eles. E toda manhã levavam muitas ofertas voluntárias para a construção do santuário. Quando os artesãos perceberam que as ofertas excediam o necessário para a obra que o Senhor lhes ordenou que fizessem, eles comunicaram um fato a Moisés que proibiu o povo de fazer ofertas. Veja bem, irmãos, como é interessante isso aqui, né? Esse texto bíblico com o comentário do pastor Amarildo Martins da Silva, pastor Amarildo. Pastor, eu pensei que era bispo, mas é pastor. Veja bem que comentário, né? Esse comentário é muito profundo, né? Alegria em contribuir. Veja bem que o tabernáculo, quando Deus mostrou para Moisés em visão, né, quando Deus ele detalhou para Moisés lá no monte, que ele ordenasse o povo de Israel, né, para que se fizesse o tabernáculo, ou seja, Deus ia escolher algumas pessoas lá, ia derramar o Espírito Santo dele para que essas pessoas pudessem ser capacitadas por Deus através do seu Espírito, né, para ter sabedoria ali, para trabalhar com pedras, com ouro, com prata, com madeira, com pelos de cabra, com todos os objetos, né, os utensílios, todos os objetos ali, eles foram ali cheios do Espírito Santo, e Deus lhes deu sabedoria para construir. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que o tabernáculo, né, tinha muitas peças do tabernáculo que precisava ser revestida com ouro, ser revestida com prata, com bronze, ou seja, materiais de altíssimo valor. Por exemplo, hoje o ouro, a grama do ouro, está custando de 350 a 400 reais uma grama de ouro. Então, assim, é muito caro. E o ouro, ele sempre é um material que valeu muito, né? Que sempre teve muito valor. E nós podemos ver que o povo de Israel, eles ofertaram isso aí. Não foi pouca coisa. Os vasos de ouro, o candelabro, a bacia, né? A bacia, o lavatório. Então tinha algumas peças lá que eram revestidas de ouro, de prata. É interessante isso aí. Então nós vamos ver que o povo, eles foram obedientes ali, porque o tabernáculo era o lugar de adorar a Deus, o lugar de comunhão com Deus, o lugar de sacrifício. No lugar santo, o judeu que pecava, ele teria que trazer uma oferta, né, pelo seu pecado, e o sacerdote, ele ministrava esse sacrifício no altar de sacrifício e no altar de incenso. Ele ministrava isso, ele intercedia por aquela pessoa. Era feito-se ali a propiciação pelo pecado daquela pessoa. Então, nós vamos ver que o tabernáculo era lugar de reconciliação, era um lugar de perdão, um lugar de sacrifício, era um lugar de adorar a Deus, o tabernáculo. Então nós vamos ver que o povo foi obediente, o povo contribuiu, né? E Deus se fez presente ali naquele tabernáculo que foi construído lá no deserto.
Então vamos aqui para o segundo tópico, porque a hora passa muito rápido, já estamos com 20 minutos aí. Vamos tentar fechar aqui com 45 minutos aqui essa lição 3. O segundo tópico é a restauração do templo. Aqui nós temos aqui três restaurações ali que foi feito por três reis ali, reis piedosos, né, do reino de Judá. Então vamos ler aqui. Não vamos ler tudo, mas vamos ler aqui um pouquinho aqui para a gente entender melhor e fazer algum comentário em cima disso. Então nós podemos ver que quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, Moisés ele morreu, não entrou lá na terra de Canaã, ele viu a terra de cima do monte, mas por causa do pecado dele ele não entrou, Deus não permitiu. De toda aquela geração que saiu lá do Egito, entrou Josué e Calebe, e nós vamos ver que depois lá de mais de 100 anos, né, nós vamos ver que não tinha ainda um templo, ainda, e nós vamos ver que a Bíblia ela faz menção de várias passagens lá no livro de Juízes, né, com relação à arca de Deus, a arca. E nós vamos ver que Davi, ele almejou levantar um templo de adoração para Deus. O desejo dele era esse. Mas Deus não permitiu que ele construísse um templo, porque ele era um homem sanguinário, ele tinha matado muitas pessoas na guerra. Aí nós vamos ver que Deus permitiu que o filho dele construísse este templo. E nós vamos ver que Davi ali, ele preparou ouro, prata, preparou sacrifícios, né? Ou seja, os animais, madeira, ele preparou tudo para a construção, ele guardou tudo isso, e ele fez uma planta ali, do tabernáculo. E ali já no final da sua vida, né? No final da sua vida, quando ele estava ali já na sua velhice, ali, ele falou com Salomão, né, para que construísse o templo. Ele deu instruções ao seu filho, que Deus tinha escolhido para ser o rei de Israel. E nós vamos ver que Salomão ele construiu um templo, o templo da glória de Deus, né? Ou seja, era a sétima maravilha daquela época. A sétima maravilha daquela época. Era um templo, que não dá para me descrever aqui, porque eu não fiz um estudo minucioso, né? Assim, um estudo detalhado com relação ao templo, mas era uma obra extraordinária que Salomão fez. Fez porque Davi tinha deixado todos os detalhes, né? Todos os objetos ali, né? O ouro, a prata, a madeira, todo o material para que se pudesse construir esse templo. Então, eu estou falando aqui porque é muito importante o que nós vamos falar aqui agora. E nós vamos ver que, mas desde quando o povo de Israel, eles entraram na Terra Prometida, eles nunca observaram a guarda do sábado, eles nunca festejaram lá, né, o dia de Pentecostes, a festa do Pentecostes, a festa das cabanas, né, a festa dos tabernáculos, a festa, esqueci outra festa agora, Pentecostes, tabernáculo e a Páscoa. Essas três festas aí. Deus ordenou que o povo de Israel, quando entrasse na Terra Prometida, teria que celebrar, que festejar essas três festas. A festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. Mas o povo de Israel, por causa da rebeldia, por causa da desobediência, eles nunca festejaram essas festas, né? Porque eles sempre foram um povo rebelde, Israel. Então nós vamos ver que
nós vamos ver que a restauração do templo ela aconteceu porque alguns reis idólatras, como Manassés, como Acabe e outros reis idólatras, depois de que Salomão pecou, o reino de Israel foi dividido entre o reino do sul ficou com 11 tribos e o reino do norte ficou com uma tribo. O reino do sul com 11 tribos e o reino do norte com uma tribo, né? A tribo de Judá. E nós vamos ver que esses reis entraram em conflito e eles não observaram essas festas que Deus tinha ordenado. E nós vamos ler aqui por causa do pecado, da idolatria, da depravação desses reis e da própria rebeldia do povo de Israel, né? Eles colocavam lá a imagem de escultura dentro do templo, profanando a casa de Deus, né? E nós vamos ver aqui sobre a restauração, né, do templo. Se deu em 3 vezes, né? Se deu em 3 vezes aqui, como está aqui no segundo tópico, né? A restauração do templo nos dias do rei Joás. Joás, o rei de Judá, viveu dias de prosperidade enquanto teve o sacerdote Joiada ao seu lado, pois o monarca não tinha habilidade para reinar por sua imaturidade. Antes, a adoração a Baal havia se intensificado entre os hebreus, de tal forma que não houve preocupação em manter a preservação do templo do Senhor, que estava em destroços. Aqui nós vamos ver que esse rei Joás, ele se corrompeu com o pecado, enquanto esse sacerdote Joiada ali estava ali auxiliando esse rei Joás, que ele era, nessa época era uma criança, não me lembro agora a idade dele, mas era uma criança. E nós vamos ver que quando esse sacerdote ele morreu, esse rei Joás, ele se envolveu com adoração a Baal, né? Com a idolatria, com a perversidade, com a depravação. E nós vamos ver que a casa de Deus ficou totalmente toda esfaleçada pelo pecado. Não havia mais sacerdote lá para fazer o sacrifício, né? Não havia os sacerdotes, o povo de Israel se corrompeu com o pecado. E nós vamos ver que esse rei Joás, o rei Joás então estimulou o povo e os sacerdotes a coletar ofertas para custear a reforma do templo e renovar a aliança com Deus. Ou seja, o pai de Joás, foi um rei ímpio que se envolveu com a idolatria, com o pecado, com a imoralidade. E quando o pai dele morreu, Joás ele subiu, né? Ascendeu ao trono e estimulado, né? Ensinado por esse sacerdote, ele restaurou o templo. Ele pegou e tirou os Baal da casa de Deus, né? E ele preservou o templo do Senhor. E aqui, segundo o comentário, o templo estava em destroços, né? Estava largado lá de qualquer maneira, porque o povo tinha se corrompido. Então nós vamos ver que Joás, ele fez ali uma restauração no templo nos seus dias, nos dias de Joás. Aqui nós vamos ver também no segundo ponto, que houve a segunda restauração na época do rei Ezequias,
a restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Diferentemente do seu pai perverso, o rei Acaz, Ezequias procurou seguir os caminhos de Davi. Ele se esforçou para eliminar a idolatria do meio do povo, procurando fazer com que era reto, justo aos olhos do Senhor. Então, irmãos, é interessante aqui essa leitura, esse comentário do pastor Amarildo Martins, que quando ele fala sobre a restauração do templo, que esses reis piedosos fizeram, com a casa de Deus, eles fizeram a restauração, nós vamos ver que ele não fez sozinho. Nós vamos ver que teve ofertas de contribuição, que teve ajuda do povo ali. Teve ajuda do povo, teve as ofertas de contribuição. Não só as pessoas trabalhavam na casa de Deus, mas elas doaram. Tiveram que fazer doações ali, do material, de tudo aquilo. Então nós vamos ver que o povo, juntamente com o rei, ali, eles seguiram a palavra de Deus. É importante que essas restaurações do templo só puderam ser feitas através da orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus ela era lida para o povo, para que o povo pudesse se converter a Deus, para que pudesse consertar a sua vida com Deus, pedir perdão dos seus pecados, porque nós vamos ver que o pai aqui, desses reis aqui, o pai de Ezequias, o pai de Joás, esse Acaz aqui era o pai de Zedequias. Ezequias foi um rei corrupto, um rei perverso, idólatra, que quando ele morreu, o povo estava todo desorientado, em pecado. E nós vamos ver que a restauração mais importante aqui nesse estudo não é a restauração do templo, mas a restauração espiritual das pessoas. A restauração espiritual. Porque não adianta a pessoa, ela doar, ela querer trabalhar ali, no caso, na obra de Deus, no templo que estava sendo restaurado. Não adianta ela querer trabalhar, mas sem compromisso com a palavra de Deus. Sem um renovo espiritual, sem estar restaurado a sua vida diante de Deus. Nós podemos ver que esses reis aqui, idólatras, que deixaram o templo, o templo de Deus em ruínas que eu falo no sentido espiritual, de qualquer maneira, sem sacerdote para ministrar, sem um sacrifício. Inclusive alguns deles lá colocavam o Baal dentro do templo, profanando, contaminando o lugar sagrado da casa de Deus. Então nós vamos ver que o povo estava totalmente esfacelado pelo pecado. Então nós vamos ver que o importante aqui não é em si a restauração do templo, mas a restauração da vida dessas pessoas aí, que ouviram a palavra de Deus. Com certeza o rei Ezequias, antes dele chamar o povo para restaurar o templo, para colocar em ordem o templo, ali, colocar em ordem ali o altar de sacrifício, de holocausto, a pia do lavatório, a arca, o candelabro, a mesa, todos os objetos sagrados da casa de Deus, primeiro era importante que o povo se fizesse uma aliança com Deus, buscasse a Deus através da sua palavra. E nós podemos ver que foi isso que aconteceu, o rei Ezequias, primeiro ele foi, leu a palavra, pregou a palavra para que a palavra de Deus pudesse fazer efeito na vida dessas pessoas, porque não adianta lá ir trabalhar num templo, fazer isso, fazer aquilo, fazer até fazer doações, contribuir lá com aquilo que necessitava para restaurar o templo, e a vida totalmente encharcada no lodo do pecado.
encharcada com a iniquidade, com a idolatria, com a imoralidade, com a depravação total. Então, o que nós queremos enfatizar aqui, né, o que você, professor, precisa enfatizar na sua aula, que antes da restauração do templo, era preciso a restauração espiritual das pessoas, né, o renovo espiritual, a reconciliação dessas pessoas. Isso era preciso fazer, era feito através da pregação da palavra de Deus, que o rei, né, tanto o rei Joás quanto o rei Ezequias, aqui nós vamos ver também o rei Josias também, não vai dar tempo de falar sobre o rei Josias, mas fala da mesma coisa, né, da restauração do templo nos dias de Josias. Nós vamos ver que o pai desses reis eram reis idólatras, perversos, né, totalmente fora da presença de Deus, e morreram com a vida totalmente esfacelada pelo pecado, mas quando o sucessor aí se levantou, ele pegou e trouxe de novo o povo à presença de Deus, para ser restaurada a sua vida espiritual, para que pudesse restaurar o templo da casa de Deus. Vamos aqui então para o terceiro tópico, que já está com 36 minutos aí de comentário, e eu não quero me estender muito. O cuidado com a casa de Deus. O terceiro tópico. O chamado de Deus. Muitos irmãos compreendem que o templo é um espaço de oração e celebração. Portanto, precisa de cuidados para favorecer a reunião daqueles que buscam o exercício da fé cristã. Está lá em Atos capítulo 2, 46. As reformas nas congregações são importantes para oferecer aos frequentadores conforto e segurança. Os prédios devem ser mantidos em excelente estado de conservação. E isso envolve desde a parte estrutural até a manutenção do telhado. Aqui, irmãos, é importante dizer que na dispensação da graça, né? Dispensação da graça é o tempo destinado por Deus à igreja. No momento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e falou: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito, ali começou a dispensação da graça. O que é a graça? Favor imerecido. Nós recebemos de Deus não só a salvação, mas as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, através da graça, que é um favor imerecido. Nós recebemos o que nós não merecemos por causa do amor de Deus em nossa vida. Glória a Deus por isso. Então é importante dizer que na época da igreja primitiva, né, no século I depois de Cristo, não havia templos naquela época. Foi surgir no templo cristão depois do século III de Cristo, né, depois de 300 anos, que foi surgindo templos cristãos, né, da igreja. Então nós vamos ver que na época do apóstolo Paulo não havia templos. A igreja se reunia lá na casa dos irmãos, né? Uma vez lá na beira da praia, outra vez lá em alguns lugares lá, né, na casa, na beira da praia, na casa de um irmão. Em outros lugares a igreja se reuniam. Não havia templo lá, como tem hoje, na nossa época. Então, é importante falar que o templo, né, ou seja, que nós vamos adorar a Deus lá, a palavra de Deus fala assim que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade, né? Então nós vamos lá no templo adorar a Deus, mas devemos adorar a Deus através das nossas obras, através do nosso testemunho. Jesus fala assim que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O que eu quero dizer é que o templo ele tem um custo muito grande. Ele tem um custo, ele tem manutenção. Porque lá no templo, lá, ele tem energia, tem água, né? Tem material de limpeza, no templo.
Então, há uma necessidade de nós estarmos ofertando, né? Não só ofertando ali para a manutenção do templo, né? Porque você vai no templo lá, você tem que entender que vai vir uma conta alta para pagar, dependendo do tamanho do templo. Vai vir uma conta água de luz para pagar lá, vai vir uma conta alta de água para pagar. E outro sim, né? O trabalho social da igreja. Então não devemos só focar na questão da manutenção do templo. Também tem a questão do trabalho social, que nós devemos ofertar, né? Levar aí, alimento não perecível para a igreja também. Nos dias de Santa Ceia, a gente faz isso muito, né? Nos dias de Santa Ceia, para ajudar os irmãos que estão desempregados, para ajudar uma família também que muitas vezes não é crente. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos amar a nossa família. Aquele que não ama a família, negou a fé e é pior do que um ímpio. A palavra de Deus fala assim: ajudai a todos, principalmente os da família da fé. Porque a igreja é uma família. Então, quando nós falamos de contribuição, né, nós não falamos só de dinheiro, mas também envolve tudo isso. Né, levar o mantimento para a igreja para fazer um trabalho social, ofertar lá, porque vai ser pago a conta de luz, a conta de água. Muitas vezes tem uma ajuda para o pastor, que ele mora longe, tem uma ajuda lá de custo para ele pagar a passagem para vir dirigir o templo, né? Ou seja, para dirigir a igreja que está no templo. Então nós vamos ver que é preciso tudo isso. Né? Esse cuidado evita problemas na integridade do espaço físico da igreja, assegura a segurança aos fiéis visitantes. Por isso o Senhor nos convoca a abrir o coração e nos libertar da avareza e do egoísmo. A palavra de Deus fala assim que nós não podemos ajuntar tesouro aqui na terra. Não podemos ajuntar. Se você paga aluguel e você está juntando dinheiro, tudo bem, você vai juntar o dinheiro para você comprar um terreno, dar entrada numa casa, é uma necessidade que nós temos de fazer isso. Nós precisamos de uma casa, precisamos de um carro, muitas vezes, para ajudar até os irmãos que moram longe, né? Um irmão muitas vezes está doente, você tem que pegar aquele irmão lá que está enfermo, levar para a igreja, porque tudo que Deus ele nos dá, nós precisamos usar os recursos que Deus nos dá, né? Ou seja, o dinheiro, o carro, ou algum objeto, né? Alguma bênção material, usar isso para o crescimento, né? Do reino de Deus. Não ser pessoas egoístas e avarentas, como, né? Por isso o Senhor nos convoca a abrir mão, abrir o coração e nos libertar da avareza e do egoísmo. Então o crente não pode ser egoísta, o crente não pode ser avarento. O que é avarento? Avarento é aquela pessoa que se apega ao dinheiro, ela não gosta de ofertar, ela não gosta de pagar o dízimo, e não tem nada a ver com fé, porque a pessoa é avarenta. E a palavra de Deus fala assim que devemos acautelai-vos da avareza, porque é uma forma de idolatria. A pessoa que é avarenta, ela valoriza muito o dinheiro, ela valoriza muito os bens materiais, e a palavra de Deus que nós devemos valorizar as pessoas. Perdão. A palavra de Deus diz que nós devemos amar as pessoas, não as coisas. Então, avarento é isso. A pessoa que é avarenta, ela ama as coisas, ela ama o dinheiro. Então, a Bíblia nos adverte que devemos fugir da avareza, né? Fugir do egoísmo. Egoísmo é você pensar só em você, não. A palavra de Deus diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de todo o nosso esforço, de toda a nossa alma, e ao próximo como a si mesmo. Então, no reino de Deus, não tem lugar para a avareza, não tem lugar para o egoísmo, não tem lugar para essas coisas, porque essas coisas corroem a alma do crente, né? Deixa o crente doente, e é importante dizer também que são comportamento, né?
Comportamento de crente carnal, comportamento daquela pessoa que não tem comunhão com Deus. Meus queridos, eu não vou ler aqui o finalzinho não, que é o terceiro ponto, nem o segundo ponto, nem o terceiro, porque a hora já foi. Mas eu falei algumas coisas importantes aqui que vai te ajudar quando você for ministrar, né? Quando você for ministrar na sua igreja aí, esse estudo tão importante, né? Essa lição tão importante, a lição 3, participando com consciência e alegria na manutenção do serviço. Ou seja, participando na obra de Deus com relação, né, com relação à manutenção do templo, trabalho social, né, o trabalho social, dízimos e ofertas para, né, a manutenção da obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus, para a edificação da obra de Deus. É importante nós fazermos isso. Deus abençoe você que chegou até aqui o final, já estamos aí com 46 minutos. E na nossa próxima lição, que vai ser na nossa lição 4, o cuidado e o apoio dos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. O cuidado e apoio dos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. E a lição 4. Você que chegou aqui até o final e não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar o seu ministério, a sua vida, a sua igreja, o seu pastor. E que Deus possa cumprir a palavra dele na sua vida. Eu vou ficando por aqui. Amém? Eu vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo. Espero você no próximo vídeo, na nossa próxima lição, na lição 4 da Escola Dominical, classe dos adultos. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.